sim, oficialmente está aberta a aula 10, aulas 10 e 11, as proteínas que são enzimas. Bem, como todas as proteínas, gente, elas são substâncias que têm carbono, afinal, CC, dupla OH, lembra? Elas são feitas de aminoácidos, têm carbono, são substâncias orgânicas, e elas, gente, são biocatalisadoras. Elas aceleram reações químicas de 100 a 1000 vezes. Então, imagina, cara, se é o quê? Reação química. Se nós estamos vivos, é porque estão ocorrendo inúmeras reações químicas que nos deixam vivos. Agora, se a reação química, gente, acontece devagar, quase para... Você está devagar, quase parando. Você, quando morre, não tem nenhuma reação química, obviamente. Exceto uma enzima que se chama ribosina. Ela não é proteína, ela é uma molécula de RNA. Bem, a nossa aula oficialmente começou, mas alguém bateu aqui na sala. Isabela, seja bem-vinda, Isa. Continuando nossa aula. Embora que acabou de começar, eu fiz uma retrospectiva apenas, certo? Então aqui, Chuchu, enzimas são proteínas, exceto a enzima que se chama ribosima. E ribosima, ela não é proteína, ela é RNA. O que interessa, Chuchu, é que elas diminuem a energia necessária para ativar a reação química, acelerando a mesma. Não entendeu, Chuchu? Seguinte, a energia de ativação está no nome dela, ó, energia de ativação. É a energia que uma reação precisa para que ela própria ocorra. Ou seja, de repente, cara, ó, muita energia ou pouquinha energia necessária para a reação química, o que é melhor para ela acontecer? Que ela precise de pouca energia para ela começar. Se ela precisar, para ela mesma ocorrer a reação química, cara, de muita energia aplicada, vai ser mais difícil dela ocorrer. Portanto, aqui nesse desenho, bacana, cara, dá para você entender, aqui em cima, não sei se você está conseguindo ler, sem a enzima estar participando da reação química, olha, vai ficar difícil de ocorrer essa reação, cara. Há muita energia envolvida para ativá-la. Enquanto que, se tiver a enzima participando de uma reação química do seu corpo, olha a facilidade de ocorrência dela. Muito melhor. Portanto, nós dizemos o seguinte, na forma de gráfico, a enzima, ela acelera as reações químicas, o que é ótimo, pois ela diminui a energia necessária para a ocorrência dessa reação. Então, aqui no gráfico, ó, repare, de azul, energia aqui no eixo, tá vendo aqui? A energia necessária para ocorrer uma reação qualquer do seu corpinho. Qualquer reação, Chuchu, pode ser, por exemplo, uma reação de hidrólise de um nutriente, isso se chama o quê? Digestão. Você vai lá, se alimentou, a quebra, a hidrólise na presença de água quebra um nutriente, isso é digestão, eu preciso de digestão, é uma reação química de quebra, cara. Então precisa de uma certa energia aplicada a essa reação para que ela ocorra, né? Mas a enzima, ela faz com que, eu quero saber na aula de hoje como ela faz isso, cara. Essa energia necessária seja pouquinha, ó, energia e já ocorreu a reação química. Enquanto que de vermelho, sem a participação de uma enzima, nossa, vou precisar de muita energia para promover essa reação química qualquer, certo? Você vai reparar na aula de hoje, gente, que o nome das enzimas, quase sempre, não sempre, cara, mas ó, geralmente, muitas vezes, o nome dela termina em ase, enzima maltase, amilase, urease, nem todas, mas muitas delas. E de onde vem esse nome? Bem, ela vai sempre se unir a alguma substância, por exemplo, um substrato que é um nutriente que você se alimentou, ou para quebrá-lo, ou ainda para unir partes menores, reação de quebra e reação de união. E quem está sofrendo a ação, seja sendo quebrado ou unindo-se a outro, é o substrato. Então, a enzima, ela sempre tem um substrato onde ela vai atuar, o nome dela vem daí. É o nome do substrato que vai sofrer a ação dela, adicionando ase como sufixo. Então, por exemplo, vamos lá. Por exemplo, Chuchu, você tem uma enzima aqui, cor-de-rosa, desenhadinha. Suponha que essa enzima aqui
vai ter a responsabilidade de quebrar esse substrato aqui, que é um carboidrato maltose, certo? O substrato maltose, chuchu, carboidrato, açúcar, se chama maltose, vai ser quebrado por uma enzima que leva qual nome? Maltase. Então, essa enzima aqui, chuchu, é a maltase. E o substrato correspondente, então, maltose. O nome delas geralmente está associado ao nome da substância que vai sofrer a ação dela. Então, nesse caso, no nosso exemplo, o carboidrato é maltose, a enzima, então, é maltase, certo? Ah, outra coisa. Repare ainda que as enzimas apresentam, nessa região de encaixe com a substância onde ela vai atuar, tá vendo? Ela tem um encaixe perfeito com o substrato onde ela vai atuar, Chuchu. Ela tem, bem nessa regiãozinha, tá seguindo lá com o mouse, um chamado sítio ativo. Então, o sítio ativo nada mais é do que essa região de encaixe da enzima com o substrato que vai sofrer a ação dela. Dá uma olhada como ficou depois da reação química que ela promoveu. Repare que nunca mais foi o mesmo. O substrato que era maltose agora não existe mais. O substrato sofre modificação quando encaixa-se no sítio ativo da enzima. Agora, por exemplo, temos duas glicoses. Daí vira glicose? E aí vira glicose, cara. Duas glicoses, exatamente. Então, antes tínhamos um disacarídeo, agora temos dois monossacarídeos. E quem promoveu essa reação de quebra? A enzima maltase, através de um encaixe perfeito tridimensional no seu sítio ativo, que é essa região eu escrevi para você aqui, onde o substrato dela se liga, cara. Então você tem aqui enzima mais S de substrato, certo? Forma um complexo enzima-substrato enquanto encaixadinhos, é quando ela está atuando nele, nesse caso para quebrá-lo, formando aí um produto. Ô, gente, abra de novo o microfone. Qual é o produto aqui, em 3? Qual é o produto aqui? Vocês acabaram de falar, Chuchu. É duas. Duas glicoses é o produto, Chuchu, exatamente. Então, bora lá, repare no sistema chave-fechadura que toda enzima apresenta. Essa enzima A é diferente dessa enzima B. A enzima A tem esse sítio ativo aqui mais quadradinho, Já o sítio ativo da enzima B é mais arredondado, é outro formato tridimensional. Portanto, cara, eu começo a perceber que a enzima A é que vai atuar sobre o substrato quadradinho, amarelo. Repare aqui no encaixe perfeito, chave fechadura, da enzima verde com o substrato amarelo. Então, se essa enzima B tentasse se encaixar ali, não ia dar, ela não ia atuar sobre o substrato quadradinho amarelo. Outra representação do sistema chave-fechadura, muito citado nos exercícios, enzima-substrato. Repare na enzima amarelinha, ela tem o sítio ativo aqui, formato A, B, C. Aqui já estamos num complexo enzima-substrato, onde ela está atuando sobre a substância qualquer. A página 282 da apostila 1, que você provavelmente já abriu, página 282 da apostila 1, tem essa figura. Ela está representando justamente o que a gente está dizendo. Mas repare que tem o número 1 ali e o número 2 embaixo, certo? O que a sequência 1 está nos mostrando? A sequência 1 está nos mostrando o seguinte: a enzima com seu sítio ativo, onde ela vai se encaixar com uma substância qualquer, que a gente está generalizando como substrato, já formando aqui um complexo enzima-substrato, ela está atuando sobre o substrato, ela, a enzima, sai intacta, não sofreu modificação nenhuma, está literalmente pronta para outra, porém, o substrato jamais será o mesmo. Ele virou aqui produtos, por exemplo, quebrou aqui, o substrato, como foi o que ocorreu no slide anterior. Já no número 2, eu te disse, pode ser que a enzima não seja especializada em quebra. Pode ser que ela seja especializada em outro tipo de reação química, de união, aqui, de dois substratos,
formando ainda assim um complexo enzima-substrato para formar um outro produto. Bom, se vocês estão ligados na química, não sei, porque a gente vê biologia, aqui um link com a química, uma bioquímica, mas eu não sei como você está lá na química, você deve estar se perguntando, peraí, será que é o que eu já estudei lá na química? O que você está dizendo? Catabolismo? Anabolismo? Sim, tem a ver com catabolismo e anabolismo que você estuda lá na química. Gente, abra o microfone, por favor. Se você já estudou isso, nem que seja no ensino fundamental, responda para a tia Erika aqui, para eu ficar felizinha. Participe. Pode errar, tá, Chuchu? Não tem problema. A representação A é um catabolismo ou um anabolismo? Porque se A for catabolismo, B é anabolismo que está acontecendo. E, portanto, se A for anabolismo, B será catabolismo. Então, vou repetir a pergunta. Dá uma olhada na sequência A e na sequência B. A sequência A é uma reação química de ana ou catabolismo, pelo que você se lembra? Eu acho que a A é catabolismo. Pelo que você se lembra. Vou te catar. Eu acho que A é catabolismo também. Cara, vocês estão lembrando certinho, porque eu brinco, eu digo assim, ó, eu vou te catar, eu vou te quebrar. Ó, vou te catar, vou quebrar aqui, ó. E quebrou. Catabolismo, né, Chuchu? Reação de quebra. Já o anabolismo representado em B, as duas substâncias que sofreram a atuação da enzima, ó, elas se uniram. Esta de baixo, então, você lembrou bem, é uma reação de produção de substância, não de quebra, certo? Anabolismo e catabolismo lá da química pode ter a participação de enzimas. Então, a enzima não é gasta, ela sai intacta. Olha, tanto no cata quanto no anabolismo, a enzima amarelinha aqui representada, ó, ela está igual como estava no início da reação química. Não é uma substância que sofre modificação durante o processo. Ela não é reagente, ela não é produto, ela, enzima, não é gasta no processo. Simbora. Pelo que você está vendo, então, elas não são consumidas, não sofrem modificação durante a reação, saindo intactas desse processo. Porém, eu percebi com as figurinhas que elas são muito específicas. Elas não são assim, ó, generalistas, vão lá, se encaixam em qualquer substância para atuar, né? Não, cara. O complexo chave e fechadura, ó, é muito específica a enzima em relação ao substrato onde ela vai atuar. Gente, essa alta especificidade aí é devido àquele encaixe no sítio ativo, se você preferir chamar de área ativa da enzima, né, onde o encaixe tridimensional ali perfeito ocorre com o substrato dela. Mas estamos em 2020, precisamos atualizar isso aí, gente. Como assim? Tá errado tudo isso? Não, tá um pouquinho desatualizado só. Os vestibulares, eles já trazem o seguinte: o melhor termo a ser utilizado para essa especificidade enzima substrato, não é chave fechadura, porque chave fechadura é algo assim, ó, muito exato, assim, uma chave vem na fechadura, é como no desenho você viu, quebra-cabeça perfeito, não é bem assim. De fato, as enzimas, gente, o que não muda, pelo amor de Deus, elas têm alta especificidade com algum substrato, ela só vai atuar naquele substrato específico, mas o que a gente está atualizando aqui, primeiro, é o termo chave fechadura. Tá, eu posso usar ainda essa especificidade como termo chave fechadura? Pode, vai aparecer nas questões e tal, mas se aparecer encaixe induzido, é porque é uma questão mais atualizada. Então, onde estiver escrito, explique, por exemplo, o sistema de encaixe induzido da enzima com seu substrato, está te perguntando desse antigo sistema chave fechadura. Mas por que mudou o nome? Poxa, podia continuar o termo chave fechadura, tão facinho. É que, atualmente, quer dizer, nos últimos anos, né, a gente percebeu o seguinte, não é desse jeito tão brusco assim, ó. Não, eu vou fazer como a gente descobriu que realmente é. Vem a enzima, tá aqui a enzima, ó, vocês estão me vendo? A enzima. Tá ali o substrato onde ela vai atuar, fazendo uma reação química ali, cara, não importa se é ano ou catabolismo, ela pode, ó o que eu tô fazendo, meio que se ajustar ao seu substrato.
Então, não é algo tão grosseiro assim, o encaixe chave e fechadura. Não, ela tem a capacidade de, meio que quando você faz uma conchinha ali com alguém, você vai meio que se ajeitando e pá, pronto, chuchu. Formando o complexo enzima-substrato. Não mudou muita coisa, cara. Mudou só o nome e a forma de você imaginar isso acontecendo, porque continua, cara, a especificidade com algum substrato, tá bom? Isso tudo, gente, é importante a gente estudar, porque o pessoal faz uso de enzimas em laboratório ou algo mais caseiro, né? Quando você vai fermentação, por exemplo, fazer um queijo, que seja pegar o cacau para fermentar, você está fazendo, às vezes, sem perceber, o uso de enzimas ali durante o processo. Você vai perceber isso ao longo da aula. Ou então, para controle de mau cheiro, como assim enzima controlar mau cheiro, fazer produto de limpeza? Assim, o que tem a ver enzima? Eu achava que a enzima atuava só dentro do meu corpo para digerir um alimento, por exemplo. Não, estão botando enzima, como assim? Quero descobrir até no produto de limpeza, em remédios, na aula de hoje. Tá bom, Chuchu? Então vamos entender tudo isso. A partir de agora, o caldo engrossa, gente. Na página 283, que você está aí provavelmente com ela aberta, você tem o seguinte. A enzima, tá que ela, tem um encaixe lá perfeito com o substrato onde ela vai atuar, ela sai intacta, porém, eu posso te perguntar, quais são os fatores que interferem nesse processo, nessa reação química, na atuação, na velocidade dela? Temperatura e pH, que você vê lá na química, a escala de pH, ácido básico, e também a temperatura, Chuchu, pode influenciar no trabalho da enzima. Como? Como atua a temperatura influenciando aí na ação da enzima ou o próprio pH? Então, nessa página 283, você tem dois gráficos, né? Dois gráficos onde o primeiro, cara, mostra aí a variação de temperatura, ó, tá aumentando a temperatura onde a enzima está, e eu quero ver como ela responde a isso. Aumento da atividade enzimática, como é que ela se comporta na reação química? Será que ela vai fazer, por exemplo, se é uma reação de quebra, na temperatura X, ela faz essa quebra assim, ó, lentamente, ou ela faz rapidamente na temperatura X? Não sei, vou analisar lá no gráfico. Assim como, cara, a mesma página traz também a variação da velocidade dela de acordo com a variação de pH. Será que num pH 8 aqui, que é um pH que não é ácido, já é alcalino, ele é um pH ótimo para ela? Está no pico aqui da velocidade dela ou está lá embaixo? Então, nós temos que interpretar esses gráficos com calma, gente. Espera um pouquinho. O que você percebe, por enquanto, é que eles seguem o mesmo padrão. Sobe, desce. Sobe, desce. Então, o gráfico de temperatura, fica a dica. Gente, essa é uma boa dica. O gráfico de temperatura e o gráfico de pH, eles são muito parecidos, cara. Esse sobe e desce e esse sobe e desce, ó. Aí você olha aqui embaixo, está falando da velocidade da enzima, portanto, da reação química, onde ela está atuando, de acordo com a temperatura ou de acordo com o pH? Porque eles são iguais. Repare que é uma temperatura ótima enzimática, aqui nesse exemplo 40, nem sempre, né? Depende da enzima, ela pode ter um ótimo de atuação no 40, ou no 30, ou no 50. Pô, tem bactéria que o ótimo das enzimas dela vive lá em fontes termais 80 graus, meu. Para você já teria morrido faz tempo, né? O sinal já bateu, não sei se você escutou aqui, o que significa que a gente só tem mais 5 minutos. Hoje a gente está dando só uma amostra do que está por vir para a semana que vem. Fora que eu fiquei apertando aqui toda hora os botãozinhos para permitir a entrada dos 6, né, Chuchu? Então a gente está meio para trás aqui. Influência da temperatura, gente. Ó, repare. Dentro de certos limites, a velocidade de uma reação enzimática aumenta com o aumento da temperatura. Ó. Aumentou a temperatura, aumentou a velocidade, porém, depois que chegou na temperatura ótima, não adianta você aumentar mais a temperatura, a cor de rosa aqui, ó, começa a cair. Então, isso ocorre dentro de certos limites. Assim como, dá uma olhada aqui, o gráfico
verdinho está mostrando uma outra enzima que gosta muito, pelo jeito, daquela bactéria que eu te falei, ó, gosta de 80 graus, essa aqui não, essa aqui é mais nossa, né? Enzimas próximas ao 40 graus é o nosso corpinho, né? 36, 37, a partir de 40 a febre começa a ficar mais séria, porque cai a velocidade das reações químicas do nosso corpo, né? Mas essa enzima aqui, ó, verdinha, ela não é nossa, ela deve ser de bactérias que vivem em extremos de temperatura, porque olha o que ela gosta, de 80 graus, certo? Então varia de acordo com o tipo de enzima, qual é a temperatura ótima para ela trabalhar. Opa, problema aqui. Problema, Chuchu, porque se você, porém, aumentar muito, muito, muito a temperatura, elas podem se deformar. Olha aqui, você tem na sua apostila uma proteína normal e uma proteína desnaturada, deformada, sob altas temperaturas. E hoje você viu que no caso da enzima é um problema ela desnaturar, ou seja, ela se deformar, porque ela não encaixa mais com o substrato dela. Aqui no gráfico, de novo, ó, de temperatura, você tem uma enzima trabalhando na temperatura que para ela é ótima, 40 graus, ó, ela está no pico de velocidade que ela promove, porém, passou de 40 graus, ela já não está trabalhando muito bem, porque ela está começando a desnaturar, a se desencaixar do substrato, já que ela está perdendo o seu formato, e cara, perdeu o formato, perdeu a função, certo? Sob altas temperaturas, todas as proteínas podem sofrer essa deformação, que é a desnaturação. Gente, pH. Eu acabei de te mostrar que as enzimas também precisam de um certo pH. Essa aqui conhecida como pepsina é uma enzima que atua num pH, ó ótimo para ela. Ácido, 3. Então, na escala de pH, você deve lembrar que abaixo de 7 é ácido, acima de 7, de 7 a 14 lá, acima de 7 é alcalino ou básico. Olha esta outra enzima aqui de verdinho, a pitialina. Já essa enzima pitialina, ela atua bem, é ótimo, um pH neutro. Aqui, ó, 7. E que tal a enzima tripsina? Você viu que essas aqui, gente, essas não terminaram em ase, hein? Eu não falei pepsinase, pitialinase, tripsinase. Então, nem sempre o nome da enzima termina em ase, mas muitas vezes. A tripsina é uma enzima cujo ótimo é 10 de pH. Ela gosta de um ambiente alcalino para ela trabalhar. Portanto, a pepsina está no ácido do nosso estômago, a enzima pitialina está no pH 7 da nossa boca, já a tripsina no alcalino do odemo. Tá bom? Você vai estudar isso ano que vem no sistema. Pode falar, Chu. Daí, tipo assim, se aquela ali passar de 10, que é o ótimo, aí se ela passar, ela já perde a função. Exatamente, mudança brusca de pH, nesse caso, tanto para cima quanto para baixo, mudou do pH neutro para o ácido, ela desnatura, certo? Elas são meio frescas, elas gostam de uma temperatura ideal e de um pH ideal para poder promover a reação química, certo, Chuchu? Isso mesmo. Bem, outra coisa que pode influenciar no trabalho da nossa enzima é a concentração de substrato que eu forneço para ela. Então, eu estou lá, Chuchu, repare, variando a quantidade de substrato, dando mais e mais e mais trabalho para ela, certo? E, claro, que se eu tenho um monte de enzima, conforme eu vou dando substrato, vai aumentando a quantidade de reação química, a velocidade vai aumentando. Porém, cara, dá uma olhada que ela atinge um certo ponto de saturação, onde não adianta eu dar mais substrato, ela atingiu uma velocidade X máxima aqui, já que todas as enzimas estão com todos os seus sítios ativos ocupados. Não adianta eu jogar mais material, já que todos os pedreiros estão ocupados, né? Não adianta. Aqui você tem os 3 gráficos que você precisa saber nesta aula. O de temperatura, que é muito parecido com o efeito de pH sobre uma enzima, e a concentração de substrato, que eu vou dando mais substrato, vai tendo mais reação química, porém, atingindo o ponto de saturação onde todas as enzimas já estão ocupadas, não adianta eu jogar mais trabalho para elas, elas todas já estão ocupadas, certo? Bom, conclusão, Chuchu. Elas diminuem a energia necessária para a ocorrência da reação, por isso elas são catalisadoras, aceleram a reação. Elas têm o sítio ativo com alta especificidade com seu substrato, né? Isso tudo a gente já viu, só vou passar rapidinho aqui para você relembrar, certo? Depois você vai pausando aí com calma.
Gente, mas peraí. Qual a necessidade? Como? Gente, você tá. Eu não acredito que você está me perguntando qual a necessidade disso. Eu te falei, a gente pode aplicar isso fora do nosso corpo. Há produtos de limpeza que usam enzimas, cara. Isso aqui não é propaganda, não, não é troca de arroba. Mas espera aí, tem algumas marcas que aplicam enzimas nos seus produtos para que a enzima faça isso aqui, ó. Encaixe na sujeira e quebre a, certo? Para deixar aí, então, a roupa mais limpinha. Isso aqui você olha com calma, é mais curiosidade depois, tá? Você vai ver depois com calma, é só para ilustrar. Gente, os exercícios em classe aí, da página 283, você não está em classe, mas está em classe em casa, de certa forma, então você vai fazer em casa o exercício de sala. Eu já estou deixando aqui os gabaritos. Se você não estiver enxergando bem, você deve ter no plural, senão eu envio lá para você uma fotinha melhor, certo? É que não dá tempo de eu comentar, nossa aula na realidade já acabou. Hoje era só uma amostra. Semana que vem nós teremos muito mais tempo, vai dar para fazer exercício de sala com bastante calma, circulando, fazendo anotações. Mas calma, aula que vem eu vou terminar a proteína, eu posso fazer isso, o que eu não consigo fazer agora. Tá bom, Chuchu? Mas, para acabar de verdade, momento atualidade de biologia, Chuchu. Você está querendo uma vaga? Perseguindo o sonho. Para o vestibular, você está estudando pra caramba, eu espero, não é verdade? E você vai conseguir a sua vaga se estiver atualizado e atualizada. Coronavírus, não acredito até aqui eles. Sim, Chuchu, o que esse papo de hoje tem a ver com coronavírus? Veja essa notícia aqui, 14/4/2020, fresquinha, atualidade. Ela fala, sim, de inibidores enzimáticos. Pessoal, lá no Canvas, presta atenção. Você tem lá o roteiro, né? Embaixo o link para entrar nessa aula, mas eu vou colocar lá no roteiro também para facilitar a sua vida. E embaixo tem um tal de para quem, como é que é mesmo o nome lá que a gente colocou? Para saber mais, algo assim. Ir além? Ir além, exatamente. E se você quer ir além, cara, você vai ter uma aulinha de inibidores enzimáticos lá gravada. Não por mim, mas por um professor muito bom lá da internet. Repare que a palavra inibidores, eu não vou deixar a enzima trabalhar. Ah, por que eu não vou deixar a enzima trabalhar? Pô, ela quebra a sujeira da roupa, ela quebra o McDonald's que eu comi aqui, porque ela pode ser uma enzima de vírus. E o vírus, para ele se replicar, para ele se multiplicar no seu corpo, o que não é legal, ele precisa de algumas enzimas. E se eu desenvolver um tratamento que bloqueia, que inibe a enzima do vírus, da qual ele precisa tanto? Ele não vai se replicar, porque a reação química para a replicação dele não vai ocorrer. Eu inibir a enzima que fazia isso? Certo? É agora que você vai ver tudo sobre isso? Não, eu deixei aqui para você pesquisar. Se liga na atualidade, gente. Inibidores enzimáticos, um dos tantos tratamentos que a gente está pesquisando contra o coronavírus. Aqui, por exemplo, eles citam até o nome da enzima, TOP3B, né? A enzima que o SARS-CoV-2, que é o nome real do novo coronavírus, precisa para se replicar. Então, gente, olha, você vai procurar, se Deus quiser ir além, vai ver aquela aulinha de inibidores enzimáticos, é algo que é necessário sim, mas é um aprofundamento para o vestibular, fica a cargo do aluninho, da aluninha ir além, tá bom? Deixa eu parar de gravar nossa aula para a gente partir para os finalmente. Enquanto você está falando alguma coisa aí, pode falar, Chuchu. Ô, Érica, você pode pôr no primeiro slide só para eu copiar uma